aumento do concreto. Essa ruptura ocorre em baixíssima rotação do consolo. Ruptura por fendilhamento. E aqui é o fendilhamento da biela. Tá? Então, se vocês olharem, essa fissura aqui é diferente da fissura anterior. Ela está bem na direção da biela. Ó. Ela vem da carga até o encontro do pilar. Aquela não, era bem feita, como se estivesse separando o consolo do pilar. Tá? Então, essa aqui é o fendilhamento da biela. Envolve-se uma fissura típica de flexão. Depois a gente tem o fendilhamento da biela, que é o cisalhamento dessa compressão. Então, é a nossa ruptura aqui principal, e aí depois eu tenho a ruptura secundária, porque a gente viu ali naquela distribuição de tensões que a tensão de compressão do pilar, ela vai desde a carga até a altura total. Ela pega toda essa área. Temos também ruptura por cisalhamento. É um conjunto de fissuras que acontecem novamente no plano de ligação entre o consolo e o pilar. E a ruptura final ocorre por cisalhamento. Né? Então, ela ocorre em consolos com valores baixos da relação A dividido por D. Ou seja, consolos muito curtos. Então, eu tenho essa ruptura por cisalhamento. Ruptura por fendilhamento da ancoragem. A nossa armadura principal de flexão, ela precisa estar devidamente ancorada. Então, a gente precisa aqui garantir que essa armadura, ela realmente resista a essa carga, tá? Então, não é para colocar só uma armadurazinha aqui e voltar para cá. Não. Tá? Às vezes é necessário fazer uma ancoragem maior. Certo? Deixa eu ver se tem mais figuras para vocês. Tem mais duas. Ruptura por esmagamento. Aí é quando a gente tem o contato da carga com o solo e eu escolhi o aparelho de apoio inadequado. Então eu tenho o quê? Uma carga elevada, malha inferior, altas tensões, comprime o concreto, lá em cima, o concreto já está sendo tracionado, ele não existe. E aqui é por a ruptura também ainda na placa de apoio, só que nesse caso aqui é em relação à insuficiência de altura. Tá? Vou passar direto aqui. Então, quando a gente olha um consolo, vista lateral, perspectiva, 3D e real. Tem uma alta taxa de armadura, como eu falei para vocês. E aí a gente tem o tirante, ó, devidamente encastado no pilar. A gente tem os estribos para resistir ao esforço montante. E a gente tem a armadura de postura. Tá? A gente tem. Vamos voltar lá para as tensões. Não dá para colocar somente a armadura principal e secundária aqui de estribo. Né? E todas essas outras tensões aqui eu teria que colocar mais ao longo da altura. Tá? Então, é o que a gente chama de postura. Certo? Por quê? Porque se vocês notarem, a nossa linha vermelha, que é de tração, ela fica maior concentrada aqui em cima, mas ela vai caminhando ao longo da altura do solo. Então, tenho que adicionar armadura longitudinal. Só que essa armadura longitudinal, ela pode ser menor do que
que a gente vai resolver os nossos cálculos, né? Então, olha só. Eu vou dimensionar o consolo curto. Quando eu falo de dimensionar, é escolher a armadura e verificar se eu tenho ou não tenho esmagamento da biela. Tá? Então, a gente verifica a quantidade de aço e também verifica aí o nosso concreto, não? O nosso consolo ali é de concreto armado. Preciso de algumas informações. Eu preciso do valor da carga concentrada. No nosso caso aí é 300 kN. Eu preciso do meu D', tá? O D' é o comprimento mais o diâmetro, mais a metade do diâmetro longitudinal, ou seja, o diâmetro da barra principal, a barra luteante. O tipo de aço, o FCK do concreto e as dimensões do aparelho de apoio. Então, nesse caso, ele tem uma largura de 150 milímetros, um comprimento de 340 e uma altura de 30, certo? Então, vocês vão receber o aparelho de apoio em largura, comprimento e altura. E aí, no desenho, eu vou ter que identificar outros dados. O primeiro dele é a distância entre a carga concentrada e a face do pilar, que eu vou chamar de A. Outro dado que eu tenho ali, que é importante, é a altura total do consolo. E eu também preciso saber a largura do consolo. Então, 400. Né? Então, a nossa medida aí está em milímetros. Então, eu tenho a altura 300 milímetros e a nossa largura ali do nosso consolo 300 milímetros. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a classificação. Então, vou verificar se meu consolo é curto. Para isso, a distância entre a carga concentrada e a face do pilar, que vale quanto? 200 milímetros, tem que ser maior ou igual a 0,5D. D é a nossa altura útil, ou menor ou igual a D. Então, quem é nosso D? Nosso D é nossa altura total menos o D'. Nossa altura total, que é a altura total do consolo, é 300 milímetros. E o nosso D', 40. Então, 300 menos 40, 260, vezes 0,5, 130. Então, a nossa distância que é 200, é maior que 130 e menor que 260. Então, é um consolo curto. Tá? E aí, a gente vai utilizar ali os cálculos baseado no modelo de biela e tirante. Agora, a gente precisa calcular os valores dos carregamentos ou dos esforços de cálculo. Então, a gente tem uma carga concentrada e a gente precisa o quê? Majorar.
saber qual é o tipo de aparelho de apoio, né? Então, o aparelho de apoio mais tradicional é esse com elastômero, que é tipo um plástico, e aí dentro eu tenho placas metálicas, tá? Para ele, eu tenho então que a minha carga horizontal é 20% da carga concentrada, certo? Se o valor for diferente, vai estar indicado na questão, como é o caso da questão 3 do exercício. Então, na questão 3 do exercício, diz que a carga horizontal é igual a 0,16 da carga concentrada. Então, quando não está indicado, a gente vai usar o 20%, que é para o aparelho de apoio mais tradicional. Então, 20% dessa carga concentrada nos dá a carga horizontal de 109,20 kN. Agora eu vou verificar a pressão de contato no apoio. Lembram lá que uma das formas de fissura ou de colapso ou de ruptura é o quê? As fissuras ali onde eu tenho o aparelho de apoio. Por quê? Eu tenho uma carga sendo aplicada em uma área, né? A nossa viga ela não apoia diretamente no pilar, né? Então, onde é que a nossa viga se apoia? A nossa viga se apoia naquele aparelho de apoio. Então, a viga está apoiada aqui. Então, eu preciso calcular essa tensão que está acontecendo ali naquele apoio. Então, para eu calcular essa tensão, eu tenho que verificar se a minha tensão solicitante no apoio é menor ou igual à tensão resistente no apoio. Quem é a minha tensão no apoio? A minha tensão no apoio é a nossa fórmula clássica da resistência, força dividida por área. Agora vamos entender quem é a força. A força é a força vertical, ela que está sendo transmitida para o apoio. Então, a nossa força vertical já majorada, né? Porque a gente está calculando a armadura, então todas as cargas têm que estar majoradas, 546. Agora ela vai estar apoiada em quem? No aparelho de apoio, certo? Qual é a área do aparelho de apoio? A área do aparelho de apoio é o quê? A largura vezes o comprimento. Tá? Eu tenho o quê? 150 milímetros e 340 milímetros. Então, se eu visse a carga ali, ela deveria estar apoiada bem aqui, tá? Então, a resultante dela seria bem no centro de gravidade, certo? Então, a minha tensão no apoio é igual à minha carga concentrada dividido pela área do aparelho de apoio. A área dele é a largura dele vezes o comprimento. Tá? AA e BA. Largura do apoio e comprimento do aparelho de apoio. Então, 15 vezes 34, né, foi convertido aí para milímetros. Eu tenho uma tensão de 1,07 kN por centímetro quadrado. E quem é a minha tensão de apoio resistente? A minha tensão de apoio resistente é igual a 0,6 alfa V2, lembra o alfa V2 aqui? Que multiplica a resistência de compressão do concreto de cálculo. Então eu tenho 0,60 aqui da fórmula, 1 menos 35, que é o nosso FCK, em megapascal, dentro desse parêntese é em megapascal, vezes a nossa resistência de compressão do concreto. E a nossa resistência de compressão de cálculo do concreto? É o FCK dividido pelo nosso coeficiente que minora essa resistência. Tudo que é resistência é minorado. Nosso FCK ali está 3,5. Por quê? O nosso megapascal foi convertido para kN por centímetro quadrado. Por quê?
vai calcular a armadura do tirante. A armadura do tirante é nossa armadura longitudinal principal. É ela que vai resistir ao esforço principal de flexão. Para calcular ela, eu vou usar essa pequena fórmula. 0,1 é da fórmula, tá? Constante da fórmula, mais A. Quem é A? É a distância da carga concentrada até a face do pilar. Dividido por D. Quem é D? Altura útil. A altura útil no nosso caso aí que a gente calculou é a altura total do consolo menos o D', que multiplica a nossa carga concentrada de cálculo dividido pela resistência de escoamento de cálculo do aço. Tudo que é resistência, a gente minora. Qual é o índice que minora a resistência do aço? 1,15, né? Então é 1,15. Mais a força horizontal dividido pela nossa tensão de escoamento de cálculo. Então eu tenho 0,1 da fórmula, 20 é a nossa distância da carga até a face do pilar, dividido por 26 é a nossa altura útil, né? Nossa altura útil foi a altura total 300 menos 40 milímetros, 160 milímetros em centímetro 26. Notem que eu fiz a conversão para centímetro porque a gente está calculando a armadura, e nossa armadura é centímetro quadrado, que multiplica a nossa carga vertical, 546, ela já está majorada, dividido pela nossa tensão de escoamento do aço de cálculo. O nosso aço vai ser a 50. Esse 50 já é o nosso 500 megapascal, que é a nossa resistência ao escoamento em quilonewton por centímetro quadrado. Então, 50 dividido por 1,15. Mais a nossa carga horizontal, 109,20, dividido pela nossa tensão de escoamento do aço, que é 50 dividido por 1,15. Então, nossa área do tirante é de 13,43. Agora a gente vai calcular a outra armadura longitudinal, que é a nossa armadura de postura. Ela não precisa ser tão pesada, ou seja, não precisa ter toda essa área do tirante. Então a gente vai considerar apenas 40%. Né? Então, posso multiplicar por 0,4 ou fazer 40%. Tá na mesma. Então, 40% da armadura do tirante, eu tenho a nossa armadura de postura. Agora está faltando a nossa última armadura, que é a nossa armadura transversal. Nossa armadura transversal, ela é igual a 0,14% de B, sendo B a largura do nosso consolo, e ela tem que ser maior ou igual a 20% da armadura principal. Então, vou calcular aqui 0,14% de 40, que é a nossa altura total do consolo, nossa largura total do consolo, maior ou igual a 20% do nosso 13,43, que foi a nossa armadura do tirante. Então, 0,06 é maior que 2,69? Não. Então, nossa armadura transversal tem que ser a maior, 2,69. Verificação da tensão na biela. Então, a gente vai verificar se há ou não há o esmagamento da biela. Certo? Então, é a mesma coisa que a gente fazia lá na biga, só que agora a gente tem uma fórmula diferente. A tensão na biela é igual a reação na biela dividido pelo comprimento da biela vezes a largura do consolo. Tem que ser menor ou igual ao nosso FCD3, que é a nossa resistência do completo. A nossa reação da biela é igual a carga vertical concentrada vezes a distância dessa carga até a face do pilar, mais a altura, a força horizontal vezes DH,
DH e quem é o comprimento da biela. E esse C2 aqui? Esse C2 é igual ao comprimento mais o cotangente de θ seno de θ. Tá? Então, olha só. Quando a gente faz a verificação da tensão na biela, essa tensão, ela está inclinada. A gente está vendo a face dela, né? Mas quando a gente leva ela para o 3D, então a biela, quando a gente olha ela de frente, né, na face, a gente está olhando ela aqui. Tá? Mas a gente sabe que se eu fizer um corte nesse consolo, eu vou ver a biela, porque a carga está bem aqui, então a biela, ela se vai ao longo do comprimento do consolo. Tá? Então ela está distribuída ao longo do comprimento. Certo? Então eu preciso do quê? Quem é minha área? É a largura da biela vezes o comprimento. Por isso que a gente tem o comprimento ali na nossa forma. Largura da biela. A largura da biela, a gente está falando aqui da largura, de uma largura inclinada. Por isso que aí no nosso C2 eu tenho o ângulo θ. Tá? Então, quem é o nosso U? O nosso U é 2 vezes o D'. Tá? Então, lembra que na fórmula a gente precisa de um U. Então, o nosso U é 2 vezes o D'. Tá? Então, a reação na biela. Eu tenho a minha carga concentrada vezes a distância dessa carga até o pilar, mais a força horizontal vezes DH dividido pelo comprimento da biela. Eu não consigo calcular a reação sem calcular o comprimento da biela. Quem é o comprimento da biela? O comprimento da biela é igual a 0,9 de A, a largura da biela, tá? É 0,9 de A, raiz quadrada de 0,9 ao quadrado, mais A dividido por D ao quadrado. Tá? Lembrando que o 0,9 é constante da forma. Eu posso usar tanto A, eu posso usar o A e aqui e o D em milímetros, eu já posso converter para centímetros, tá? Não tem problema. Então aqui eu mantive o milímetro para converter só no final. Então eu tenho 0,9 de A, eu tenho 200 milímetros da distância da carga vertical até a face do pilar, que divide pela raiz quadrada de 0,9 ao quadrado mais A 200 milímetros dividido por D, nossa altura útil, que é a nossa altura total de 300 menos o nosso D' de 40, dá 260 ao quadrado. Então eu tenho ali o comprimento da biela de 15,203 centímetros. Agora eu posso calcular a minha reação na biela. Eu tenho a minha carga vertical de 546, a distância A, agora tem que ser em centímetro, né, para poder que eu conseguir eliminar com o comprimento da biela. Então eu tenho 20 centímetros mais a nossa carga horizontal, 109,20, e o nosso DH. Quem é o nosso DH? O nosso DH é o nosso D' mais a altura do aparelho de apoio. Tá? Então, olha só, o nosso D', 40 milímetros, transformei para centímetro, 4,
768,56. Mas, para calcular a tensão, eu ainda preciso calcular o nosso C2. C2 é o comprimento mais o, que a gente viu que é 2 vezes o linha, cotangente de θ vezes seno de θ. Agora, quem é θ? Θ, para calcular o θ, a gente vai calcular a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo é 0,9 vezes a altura útil dividido por A. Essa tangente tem que ser maior ou igual a 0,57 e menor ou igual a 2. Tá? Então, quando a gente pega 0,9 vezes D, que é 26, nossa altura útil dividido por 20, que é a nossa distância entre a carga concentrada e a face do pilar, eu tenho 1,17. O nosso ângulo é 49,48. Então, eu tenho o nosso comprimento, 150, mais 2 vezes o nosso D', que é o nosso U, cotangente de 49,48, que é o nosso ângulo θ, vezes seno de 49,48. Eu tenho 166 milímetros, ou 16,60. Agora eu posso calcular. Então, eu tenho o valor da nossa reação, 768,56, dividido por C2, 16,6, vezes a largura do consolo, que é 40 centímetros. Tenho 1,16. A nossa tensão existente do concreto agora é 0,72, que multiplica 1 menos o FCK dividido por 250 vezes a tensão, a resistência ao escoamento de cálculo, a resistência de compressão de cálculo. Então, tenho 0,72, 1 menos o FCK 35 dividido por 250, 35 em megapascal dentro do parênteses, vezes 3,5 dividido por 1,4. Eu tenho 1,55. Então, nesse caso, eu não tenho compressão na biela, né? Então a minha biela ali, ela não vai sofrer esmagamento, já que a minha tensão na biela é menor que a minha resistente. Okay? Vou passar lá na frente, depois eu volto para cá. Quem fez seu formulário? Mostra o movimento aí na figura, professor. Qual que é? A gente fala de comprimento, mas é a largura da biela. É assim. C2. C2. É porque ele é 3D, né? Ele é um inclinado. Deixa eu inclinar mais. Ele é inclinado, que é o C2, só que ele segue para cá. Então ele pega toda a largura do consolo. Quem fez o seu formulário de lajes? Fizeram tudo. Quem fez completo? Quem quer me ajudar? Foi de uma? Vem, André? Me ajudar? Anota aqui as fórmulas. Quem vem? Quem vem? Aqui tem ponto extra. Eu acho que eu vou deixar você trabalhar sem ter ponto extra. Aí já tem um ponto extra. Muito bem. Obrigada pela sua